Voltamos com o programa Filosofando, hoje refletindo com Sêneca sobre as emoções que acompanham as frustrações. Sônia, o choque é outra emoção decorrente de uma grande frustração, como, por exemplo, uma catástrofe natural, a perda de um ente querido, a queda de um avião. E por que ele ocorre? Por que ele ocorre? Veja, nós estamos num plano de provas e expiações, né? Então, nós estamos sujeitos a todo e qualquer fenômeno, seja ele de ordem natural ou não. Quando Sêneca diz que nós devemos tratar melhor das nossas emoções diante de tais impactos, ele está nos conclamando a que nós possamos nos equilibrarmos diante das tragédias que são imprevisíveis, né? Então, no seu tempo, eu enumerei no bloco 1 a questão de Lugdunum, que foi no ano 64, houve um incêndio de grandes proporções que quase destruiu a cidade inteira. Posteriormente, Pompeia, Herculanum, o próprio incêndio que houve em Roma. Aliás, com relação a Pompeia, eu gostaria de fazer uma observação, os detalhes da destruição de Pompeia. Sob o ponto de vista do testemunho de uma pessoa que viveu isso, né? A personalidade de Públio Lentulus, né, ou Lentulus, que foi Emmanuel, né, ele relata esse episódio no livro Há 2000 anos. Então, toda a tragédia que Públio Lentulus viveu naquele momento com a sua família está relatada nesse livro. Então, nós podemos sentir o impacto emocional dessa tragédia. Assim como na antiguidade aconteceram tragédias como essas, de grandes proporções, onde a vida humana se perdeu em grande quantidade, né? Nós temos as tragédias do momento atual, como, por exemplo, no século XXI, as Torres Gêmeas, né? O grande tsunami do ano de 2004, posteriormente o tsunami do Japão. Então, todas essas perdas que causam impacto, que causam choque, realmente não dá para a gente prever, nem para nós nos prepararmos diante do inusitado e do não esperado. O que acontece? Quando nós temos notícias desses eventos, então nós precisamos recebê-los, né, com uma certa tranquilidade, no sentido de que tudo isso faz parte do plano evolutivo que nós estamos vivendo. Sem dúvida nenhuma que haverá um dia em que essas tragédias não ocorrerão, mas temos que pensar que o planeta Terra é um planeta vivo, então nós estamos sujeitos a esses impactos, enfim, em qualquer momento da nossa história. O que Sêneca diz é sempre apelarmos à tranquilidade da alma, a uma expectativa de serenidade, né, para que nós possamos não sofrer tanto, né, muito embora isso, no nosso ponto de vista, não seja possível. Para isso, ele vai escrever 3 cartas importantes para pessoas que viveram o drama da perda de entes queridos, por exemplo. Carta a Márcia, carta a Élvia, que era sua própria mãe, e carta a Políbio. Márcia perdeu o seu pai, o seu filho mais velho e o seu filho mais novo. E Políbio, o seu filho também. E Élvia, chorosa de ver o próprio Sêneca exilado pelo imperador Cláudio. Então, a maneira como ele consola essas pessoas que viveram seus dramas pessoais é comovente e serve de exemplo para todos nós também. Ele diz que o choque ocorre porque sempre existem 2 características: a continuidade, a gente quer que tudo permaneça como está, e existe a possibilidade da tragédia, mas nós nunca pensamos na tragédia. Então, ela nos pega assim de surpresa e daí o choque. Portanto, ele recomenda que nós nos preparemos sempre para o pior, né?
É que, na realidade, essa expectativa de nos preparar para o pior é na visão de Sêneca, né? Hoje, as filosofias, tanto a filosofia da esperança, que foi trabalhada por Gabriel Marcel, quanto a filosofia da consolação, que permeia toda a história filosófica, vai dizer para nós o seguinte: quando a tragédia ocorre, nós não nos desesperarmos ou entrarmos em pânico, porque sempre existe uma razão de ser para tudo. Aí, tomando a ideia espírita, nós vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos saber por que nós devemos entender, compreender a situação evolutiva em que nós nos encontramos e, acima de tudo, saber que nós não estamos sozinhos nessa fase tão difícil que todos nós estamos atravessando. O Sêneca diz que a gente nunca está preparado para o infortúnio até que ele bata à nossa porta. E ele até recomenda que se medite pela manhã sobre tudo o que pode acontecer no nosso dia, para nos prepararmos, para termos essa serenidade que a Sônia acabou de falar. Mas estamos chegando ao fim do nosso Filosofando e continuaremos ainda com esse tema no nosso próximo programa, falando ainda sobre frustrações. E aí dando a visão espírita também a respeito desse assunto. Envie suas dúvidas, comentários, as suas sugestões também para o filosofando@tvmundomaior.com.br. Para assistir a esse programa e aos demais, acesse o youtube.com/TV Mundo Maior. E fazemos agora um convite a você que nos assiste. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova, porque assim você estará ajudando a difundir a doutrina espírita através da rádio, da TV, dos livros, dos filmes. E não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!